Direito administrativo, ato administrativo, introdução e conceito. É comumente cobrado em provas a afirmativa de que atos da administração e atos administrativos são a mesma coisa. No entanto, essa afirmativa é falsa, uma vez que a administração pública produz vários atos, são chamados atos da administração. O ato administrativo é apenas uma espécie do gênero atos da administração. Vejamos a diferença entre atos administrativos e outros atos produzidos pela administração. Ato administrativo é um ato jurídico que decorre do exercício da função administrativa sobre o regime jurídico de direito público, produz efeito jurídico. Um bom exemplo de ato administrativo é a nomeação de candidato aprovado em concurso público. Outro ato produzido pela administração é o ato material, que se diferencia do ato administrativo porque o ato material não produz efeitos jurídicos. São exemplos de atos materiais: o ato de demolir uma casa, que pode produzir reflexos econômicos, mas não produz efeitos jurídicos. Outro ato que pode ser considerado como ato material é o professor ministrando a aula ou o médico fazendo uma cirurgia. Já vimos que o resultado da função administrativa será um ato administrativo. Quando certas autoridades administrativas desempenham função política, o resultado será um ato político. E ato político é diferente de ato administrativo. O ato político pode ser executado por uma autoridade administrativa, porém decorre da função política, enquanto que o ato administrativo decorre da função administrativa. A função política é a função de planejamento ou função de governo. É quando o governo decide qual o melhor caminho para se alcançar o bem comum. O Estado existe para alcançar o bem comum. O governo decide qual o melhor caminho para se alcançar o bem comum. A administração pública é uma organização neutra. Não toma partido, ela só executa aquilo que foi planejado pelo governo. Por isso, a função administrativa é também chamada de função executiva. O ato administrativo é um ato de execução, enquanto que o ato político é um ato de planejamento. Exemplo: o projeto de lei, depois de ser aprovado pelo Congresso Nacional, é encaminhado ao Presidente da República para veto ou sanção. O Presidente da República, chefe da Administração Pública Federal, quando veta ou sanciona um projeto de lei, faz uma análise política prévia se aquele projeto de lei está de acordo com o seu projeto de governo. Então, tanto o veto quanto a sanção, antes de serem qualquer atividade administrativa, são atos políticos. Às vezes, a administração pública atua em igualdade de condições com o cidadão, despida de sua posição de supremacia, como nos contratos de direito privado. Contrato de compra e venda, contrato de seguro, contrato de locação. Esses contratos são baseados no regime jurídico de direito privado. Por isso, se diferenciam de ato administrativo, uma vez que, para ser considerado ato administrativo, tem que ser executado sobre o regime de direito público.